Oi, pessoal, boa tarde. Vamos falar um pouco sobre as técnicas moleculares para o tratamento de doenças genéticas, mais especificamente sobre os corretores de nivelamento. O grupo é composto por Felipe, Gabriela, Emanuel, Gustavo Botti e Gustavo Godard. Para iniciar o nosso debate, vamos precisar falar um pouco sobre o que são os corretores de nivelamento. São moléculas que auxiliam na correção de falhas na estrutura de proteínas. Esses agentes de correção podem atuar no núcleo, citoplasma, mitocôndrias ou retículo endoplasmático. Elas interagem com proteínas instáveis ou mutantes, visando restaurar sua forma funcional. Podem atuar estabilizando a estrutura tridimensional da proteína mutante e facilitando seu transporte para o local onde deve agir. Ou, elas podem atuar como potenciadores, aumentando a atividade funcional da proteína. Existem outros mecanismos possíveis também, como evitar a agregação de proteínas tóxicas, como nas doenças neurodegenerativas, ou utilização de chaperonas farmacológicas, as quais imitam chaperonas naturais. Bom, retomando e dando continuidade à discussão, o que são esses corretores de nivelamento? Basicamente são substâncias que são utilizadas para auxiliar as proteínas que foram mal dobradas devido a alguma mutação genética. Essas proteínas defeituosas, geralmente elas perdem a sua função no organismo, podendo se acumular e causar diversos tipos de danos. A ideia principal dessa técnica é que ela faça a correção desse mal dobramento, corrigindo esse erro, para que a proteína possa ter novamente a sua função restabelecida no organismo. E um exemplo de utilização dessa técnica é na fibrose cística. O que ela vai fazer? Ela vai estabilizar a proteína CFTR, que é uma proteína de canais de cloreto e de outros íons, promovendo seu melhor funcionamento em células respiratórias. Bom, falando agora sobre as vantagens da utilização dessa técnica dos corretores de nivelamento. A primeira se dá por sua alta especificidade. O que isso significa? Essas substâncias vão se ligar exclusivamente às proteínas-alvo, ou seja, as proteínas que têm esse problema de nivelamento, sem interferir em proteínas normais, diminuindo assim o risco de efeitos colaterais por esse tratamento. Segundo, por ligações covalentes. As interações que elas realizam são ligações fracas e reversíveis, ou seja, permitindo que durante o tratamento possa se regular a dosagem e o tempo de duração para que esse tratamento seja mais seguro. Também previne a formação de agregados tóxicos. Por quê? Porque quando essa proteína é estabilizada, isso vai evitar que ela se ligue a outra proteína, formando assim depósitos tóxicos para a célula. Já que ela está estabilizada, esses depósitos não serão formados. Outra vantagem da utilização desse método de corretores de nivelamento é a possibilidade da terapia personalizada, já que é possível desenvolver diferentes corretores para diferentes mutações em cada indivíduo, o que abre várias portas para terapias individualizadas, ou seja, a medicina personalizada. Bom, agora falando um pouco sobre como agem esses corretores de nivelamento. As proteínas são feitas de uma sequência de aminoácidos que precisa se dobrar corretamente para funcionar. Certas mutações genéticas fazem a alteração dessa sequência de aminoácidos, fazendo com que as proteínas não consigam atingir a sua forma funcional, ficando instável. E os corretores de nivelamento basicamente são pequenas moléculas que vão se ligar a essas partes instáveis das proteínas, fazendo com que ela fique com conformação parecida da natural, mesmo com uma determinada mutação. Bom, um segundo meio de ação desse corretor no organismo se dá basicamente evitando a degradação prematura. Como isso ocorre? Bom, o organismo tem mecanismo de controle celular, como o sistema proteossoma, que detecta proteínas com erro de dobra e as destrói para que seja evitado danos à célula. No entanto, algumas proteínas, mesmo com determinada mutação, ela ainda teria alguma função útil no organismo se tivesse mais tempo de se dobrar. O que vai acontecer? Esses corretores eles vão agir na estabilidade dessa proteína, fazendo que elas não sejam marcadas para destruição via ubiquitina, dando chance delas de se estabilizar e ter alguma função útil na célula. Bom dia, boa noite ou boa tarde, vai depender do horário que você está assistindo esse vídeo. E hoje, assim como alguns dos meus colegas já devem ter mencionado um pouquinho mais cedo, nós vamos falar sobre as substâncias corretores de nivelamento. Basicamente, durante todo o processo de síntese proteica, nós vamos ter diversas etapas que vão visar garantir o bom nivelamento proteico, ou seja, garantir com que essa proteína atinja sua forma tridimensional perfeita e possa exercer suas funções biológicas e fisiológicas de maneira exemplar. Basicamente, então, durante o processo de várias doenças genéticas, nós vamos ter erros na codificação de genes que vão fazer com que
esses processos eles apresentem erros, fazendo com que a proteína sintetizada ela não atinja a sua forma tridimensional perfeita, e isso vai causar uma série de consequências no nosso organismo, tanto por causa da perda funcional dessa proteína, quanto também por causa do acúmulo dessas substâncias estranhas que agora não vão ter uma função propriamente dita no nosso corpo. Então, para tentar resolver essa situação, a gente vai ter a possibilidade de utilizar certas substâncias, como as substâncias corretoras de enovelamento, que vão buscar aliviar os sintomas dessas condições genéticas, ou até mesmo corrigir certas condições genéticas em alguns casos. E de que forma exatamente essas substâncias vão agir no nosso organismo? Essas substâncias elas vão funcionar de duas formas principais: ajudando na refoldagem dessas proteínas que antes apresentavam um erro tridimensional, refazendo então as suas ligações e possibilitando com que essa proteína ela possa voltar a ter parcialmente ou até totalmente a sua função corporal normativa, ou, em casos mais graves, evitando com que essas proteínas que são agora mais noveladas, elas comecem a se acumular no nosso tecido corporal, prejudicando as nossas funções corporais normais e causando a degeneração do tecido circundante. Então, de que forma essas substâncias corretoras de enovelamento vão agir nesses casos? Eles vão agir induzindo a degeneração dessa proteína mais novelada, fazendo com que essa proteína ela deixe de ocupar aquele espaço que não é devido a ela, mantendo assim uma boa microbiota celular e protegendo as células ao redor da sua degeneração. Algumas doenças, então, principais servem como exemplos desses casos de má enovelamento, como a própria doença de Huntington. A doença de Huntington, portanto, ela vai surgir como o resultado de uma mutação no gene HTT que vai levar à produção defeituosa da proteína huntingtona, fazendo com que ela perca a sua função corporal normal e apresente uma baixa funcionalidade no nosso organismo, se acumulando no nosso tecido cerebral e causando a degeneração dos neurônios circundantes àquele agregado citotóxico de proteínas mais noveladas. Portanto, nesse caso da doença de Huntington, nós vamos ter o uso de substâncias corretoras de enovelamento para que haja a indução de certas chaperonas ou proteínas responsáveis pelo enovelamento proteico, como a chaperona HSP70 nesse caso, que vai ter a capacidade de reduzir a formação de agregados, justamente porque com um melhor funcionamento dessas chaperonas, nós vamos ter uma menor formação dessas proteínas mais noveladas, melhorando a função celular e evitando a própria degeneração do tecido neuronal circundante a esse agregado celular antes presente naquele local. Pesquisas, portanto, também nessa área de tratamento dessas doenças buscam buscar formas de ativar essas chaperonas de maneira a justamente diminuir a ação causada por essas proteínas, por esses agregados mal enovelados. Além então da doença de Huntington, nós vamos ter outra doença que vai ser característica quando a gente estiver comentando sobre doenças genéticas que causam má enovelamento proteico, como por exemplo a própria atrofia muscular espinhal, ou AME, de maneira mais curta. A AME, portanto, é uma doença genética grave, que vai ser caracterizada pela mutação no gene SMN1, responsável pela produção da proteína SMN, que vai ser responsável pela proteção de neurônios motores, pela proteção e sobrevivência desses neurônios. Portanto, quando a gente tiver erros na afecção dessa proteína, na produção, dessa proteína, nós vamos ter a perda dessa proteção, perda dessa ajuda à sobrevivência dessas
células nervosas, e isso vai causar cada vez mais a degeneração progressiva do tecido nervoso presente naquela região, causando a perda da capacidade do indivíduo afetado de contrair a musculatura estriada esquelética ou até mesmo a musculatura lisa. Apesar disso, é importante entender que mesmo que o gene SMN2 também produza a proteína, seja responsável por essa síntese de proteína, essa própria proteína depois ela vai sofrer splicing, gerando uma versão incompleta dela na maior parte do tempo. Ou seja, a causa dessa condição não é inteiramente somente nos mecanismos de proteção do enovelamento, mas também, na maior parte das vezes, uma causa relacionada a outro processo da síntese proteica, relacionada agora ao processo de splicing. Então, aqui, o uso de substâncias reguladoras, substâncias, como posso falar, corretoras do mau enovelamento, eles não vão ser tão eficientes quanto na doença de Huntington. Aqui, essas substâncias elas vão atuar mais degenerando essas células mal enoveladas e até mesmo estimulando um pouquinho as chaperonas moleculares a aumentar a estabilidade da proteína que já está circundante, aliviando os sintomas mais do que muitas vezes tratando. Portanto, em resumo, os corretores ou reguladores de enovelamento eles vão representar uma fronteira promissora na medicina molecular a atuar diretamente na estrutura das proteínas, oferecendo, portanto, uma nova forma de tratamento às pessoas afetadas por essa condição. Seja, por exemplo, a própria doença de Huntington, seja a atrofia muscular espinhal comentada agora. Entender e manipular o enovelamento proteico, então, demonstra-se como uma potente forma de tratamento dessas condições, possibilitando um melhor prognóstico para os pacientes afetados por doenças genéticas que causam um mau enovelamento proteico. Vou falar agora um pouco sobre os principais resultados da terapêutica. Com isso, a gente pode começar falando sobre a correção do splice, que permite aí a funcionalidade de proteínas. Também a prevenção de agregados, que vão estar estabilizando as proteínas mal dobradas, e isso vai evitar agregados tóxicos. Também o melhoramento da função motora e um retardo da progressão de algumas doenças. Assim, novas terapias vão ser oferecidas para diversas doenças genéticas. Agora, irei falar um pouco sobre dados referentes ao custo do tratamento, um resumo do custo anual estimado para algumas doenças genéticas. A gente pode começar falando sobre a fibrose cística, utilizada aí como tratamento o ivacaftor ou calideco. Seu custo estimado anual fica ali por torno de 300 a 330 mil dólares. Agora, para tratamento da doença de Huntington, utilizando pridopidine ou PIP3, o custo diminui um pouco, fica em torno de 40 mil a 60 mil dólares. A gente consegue um controle dos sintomas. Agora, para tratamento da atrofia muscular espinhal, utiliza-se Spinraza, ficando aí por torno de 750 mil no primeiro ano e 375 mil dólares anualmente. Já aí elevou bastante em relação aos outros tratamentos. Ainda para tratamento da atrofia muscular espinhal, pode-se usar uma terapia genética, conhecida como Zolgensma, que fica aí por torno de 2,1 milhões de dólares. Lembrando que vai ser uma única infusão. Dando continuidade, podemos fazer uma comparação com outras terapias.
Então, comparado a inúmeras terapias convencionais, os moduladores de proteínas eles vão oferecer uma solução mais específica e eficaz para corrigir falhas genéticas causadas por proteínas mal formadas. Então, essa especificidade e eficácia seria uma diferença dos corretores de nivelamento para outras terapias. Para finalizarmos, falando sobre as perspectivas futuras para o tratamento com corretores de nivelamento, pode-se citar que a pesquisa ela continua avançando e a gente espera que no futuro esses compostos de correção molecular se tornem mais acessíveis, tratando doenças genéticas, que a gente viu que os custos são bem elevados, não são acessíveis para todo mundo, mas com o avanço das pesquisas esse cenário pode se alterar. Temos a bibliografia utilizada, que eu vou deixar em tela inteira, e esse foi a nossa atividade sobre os corretores de nivelamento. Muito obrigado.